Muito boa noite a todos. Meu nome é Joaquim Dias, sou analista de infraestrutura de TI e vim aqui para apresentar e conversar com vocês no Conjuntura Live. Hoje nós vamos convidar o amigo e compadre Marco Dantas, que vai estar aí debatendo conosco os seguintes temas. Vamos estar debatendo sobre a Covid-19, conjuntura nacional e internacional, e sobre nossa visão dos atos de amanhã, os atos pró e anti, por incrível que pareça, democracia. Vamos aqui chamar o Marco Dantas para que ele se apresente. Marco. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Fala, Joaquim. Sou Marco Dantas, funcionário público, graduado em Letras pela UERJ. Atuei no movimento estudantil, fui diretor dessa da UERJ, diretor da União Estadual dos Estudantes e diretor da UNE, União Nacional dos Estudantes. E essa é uma iniciativa importante que o Joaquim teve, e eu estou junto com ele nessa, que é criar essa plataforma de discussão em tempos de pandemia, que é a Conjuntura Live. Essa é a primeira transmissão experimental e te agradeço a participação de todos. Maravilha. Para começar aqui, como dar esse pontapé inicial, como o Marco muito bem falou, vamos aí ter situações em que a gente vai melhorar, vai ter com a participação de todos sugestões para que a gente possa ir incrementando e também trazendo convidados, debatendo sobre outros temas. Temos aí a intenção de colocar temas sobre futebol, sobre cultura, fazer sarau e manter esse canal aí como um canal vivo de debates, conversas com nossos amigos. Eu acho que esse é um diferencial. Nós vamos chamar amigos, né? Não vamos chamar, talvez até venha alguém que possa ter uma certa fama e tal, mas que a essência desse projeto é trocar ideia com amigos. E aí, tomar cerveja, falando. Estou com a minha aqui também, né? Para que seja um negócio gostoso, uma coisa legal, uma coisa, né, mais leve, que a gente possa aí conversar. Bom, nosso primeiro tema é sobre o Covid-19. Né? Nós vamos começar Covid-19, que é aí um tema que ele acaba sendo um tema conjuntural, tanto nacional como internacional. Ele carrega aí, né, ele carrega aí o tema economia, o tema política. Não tem como você dissociar Covid-19 hoje de tudo isso, né? De política, economia, saúde. É o tema que realmente baliza todo um cenário mundial, né? É o que unifica o tema de todos os países hoje em dia. Nós estamos passando aí na tela os números do Covid-19, números atuais que nós pesquisamos para colocar aqui para vocês, né? Número da pandemia no Brasil, por exemplo, atualizado hoje, que é de 660 mil casos e 36 mil mortes. É realmente algo impressionante, números catastróficos, né? Que refletem, se a gente puder falar resumidamente, refletem uma falta de estrutura do Brasil para combater a pandemia. A pandemia em si, ela é catastrófica, né? Muitos usam como desculpa para defender o governo Bolsonaro, né? De que
é uma pandemia e por isso a economia vai mal, é uma pandemia, por isso se morre tanta gente, e a culpa é só e somente e isolada da pandemia. Mas a gente sabe e observa bem que outros países foram pegos de surpresa, como a China e a Itália, por exemplo, que foram os dois primeiros exemplos. O Brasil não. O Brasil teve tempo. O Brasil ele foi um país que viu esses casos e ele poderia evitar, ter uma sobriedade política, e preparar o país infraestruturalmente, com hospitais de campanha, com respiradores, com isolamento, para que nós não tivéssemos esse número tão assombroso. Mas, infelizmente, não tivemos isso e o número está galopante. Frente a isso, eu acho que o Marco vai colocar, vai falar sobre saídas de ministros, entrada, saída de ministros, essas coisas ele vai falar, depois eu vou falar mais um pouco, mas isso daí, dando essa introdução, foi a tônica que fez com que os nossos números tivessem tanto crescimento. E, desastrosamente, não só o governo Bozo, mas os governos estaduais e municipais estão indo a reboque e liberando a vida normal, né? A partir de agora, tentando imitar os outros países, mas os outros países estão em curva descendente, nós estamos em curva ascendente, o que é desastroso e vai acarretar ainda mais mortes. Mas, enfim, outros números aqui do mundo, né, mostram aqui que tem 6.803.618 casos e 396.524 mortes. Está passando aí embaixo na nossa tela. São números realmente preocupantes, de uma história que vai ser difícil de esquecer e que vai refletir ao longo das nossas vidas, da nossa história, nos livros de história, e nós estamos vivendo isso. Então, é sobre esse tema, sobre esses números, que eu gostaria de abrir aí para o meu amigo Marco Dantas falar um pouco, e depois eu vou falar um pouco também, depois da fala dele. Marco, fala para nós aí. Rapaz, a pandemia, né, do coronavírus é uma coisa que mudou tudo globalmente, né? As pessoas passaram a ter uma outra vida diante dessa pandemia a nível internacional. Vale destacar que já houve uma grande pandemia na história da humanidade, foi a gripe espanhola. Na década 1918, 19, ela vitimou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo. Obviamente que naquela época a questão de saúde pública era precária, era muito inferior ao que a gente vê hoje nos dias atuais. Mas a pandemia do coronavírus, ela já está fazendo um estrago muito grande em vários países. Começou na China, afetou Itália, Irã, Espanha e, por fim, Estados Unidos e Brasil. Cada país tem uma forma de combater a pandemia. Há países, por exemplo, como a Alemanha, em que a pandemia ela foi combativa desde seu nascedouro, com bastante eficácia na questão da saúde pública do país, identificar, fazer os testes e impedir a proliferação da doença. Então, a Alemanha, por exemplo, se for levar a questão do combate à pandemia, o futebol, que é um reflexo da sociedade nesse sentido, voltou naquele país muito em função da luta contra o Covid-19 está sendo vencida. Muito poucos casos identificados. E nos outros países há muitas diferenças. Por exemplo, a Itália enfrentou um processo que vitimou muitas pessoas. Exemplo da Espanha, como eu falei. Estados Unidos é um exemplo
de que teria que ser feito um combate bem anteriormente, e não foi feito, e a gente vê os resultados hoje. No Brasil, a gente vê uma situação completamente diferente, porque o governo Bolsonaro, ele sequer combateu a pandemia. Ele colocou um governo, ele colocou um ministro, foi o Mandetta, saiu, depois entrou um outro ministro, tal, também saiu, e agora entrou um interino militar que não está fazendo absolutamente nada para combater a pandemia. Cara, eu acho que a população não sabe nem o nome desse interino, assim. Um cara que não vingou, né? Ele não é... É um militar, entendeu? É a lógica do Bolsonaro, colocar pessoas que não confrontem, que não digam a ele o que tem que ser feito, porque, na verdade, essa questão da pandemia, o não combate à pandemia, na minha opinião, é uma forma do governo investir naquilo que ele quer, que é endurecer o regime, porque se você tem um colapso na saúde em relação ao coronavírus, se você retém ou demora a repassar auxílio emergencial para quem está precisando, isso acaba criando um barril de pólvora que as pessoas vão para a rua se indignar. Ou seja, o Bolsonaro aposta nisso, ele aposta nas mortes. Por isso que eu digo, o governo Bolsonaro é o governo da morte, porque nada faz para combater a epidemia e quer ver o circo pegar fogo, literalmente. Inicialmente, por exemplo, o ministro Guedes propôs, pasmem, R$200 de auxílio emergencial. Esse valor foi revertido na Câmara dos Deputados, que aumentaram o valor para R$600. Então, daí já se vê que o lucro vale mais do que a vida. Ou seja, para salvar os banqueiros, o governo foi ágil, liberou 1,5 trilhão. Para combater o coronavírus, está tendo todo um processo de demora para os trabalhadores que precisam receber esse auxílio emergencial. Então, um conjunto de fatores que fazem com que o governo não combata a pandemia e não auxilie de forma correta aqueles que precisam. E uma coisa muito importante, que é bom frisar, é que essa questão que nós defendemos, que é a questão da quarentena, que é fundamental para combater a doença, ela não pode ser defendida pura e simplesmente mandar o trabalhador ficar em casa esperando o fim da pandemia. O governo deveria auxiliar esses trabalhadores. O que significa isso? Para ter dinheiro, para não ter essa negativa do ministro da Economia, dizer que não tem dinheiro, basta se fazer o quê? Deixar de pagar os juros da dívida pública, que gira em torno de 1,5 trilhão por ano. Pois é, os bancos... Deixar de pagar, por exemplo, revogar, por exemplo, a emenda constitucional 95/2016, cortou 20 bilhões do SUS. Então, essas coisas têm que ser ditas para dizer que tem dinheiro e tem como brecar a doença com a proposta de quarentena, porque esse dinheiro subsidiaria, por exemplo, as empresas a pagarem parte do salário dos funcionários, impedindo eles de ser demitido. Funcionalismo público, por exemplo, seria impedido, por exemplo, de ter qualquer tipo de desconto. Então, há possibilidade, sim, de combater a doença e de manter a quarentena, desde que seja investido dinheiro público nessa questão. Só relembrando aí, falando aí para o pessoal, que quem tiver pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer aí nas mídias sociais, que a gente coloca aqui para que a gente possa comentar. É interessante, porque quando se fala na verba, e que tem verba, e que essa verba pode ser utilizada, como você falou aqui na verba sobre o pagamento das dívidas, né, da dívida pública,
quando você... É incrível o trato que se dá em cada caso. Financiamentos bancários, que são dívidas longas, né? O que foi que aconteceu em épocas de pandemia? A Caixa Econômica e todos os bancos nacionais, provavelmente isso aconteceu a nível mundial também, eles avisaram para a população, né? Vocês podem postergar durante a época da pandemia o pagamento desses contratos para que você não precise pagar durante esse período e possa utilizar esse dinheiro para a sua subsistência. Por que não se faz isso com a dívida externa? Por que não se tem um governo que fale isso? Né? Precisamos decretar uma moratória que não é nem perto da moratória que a gente precisa, que a gente merece, da revisão de dívida que a gente fala, que a esquerda fala tanto, né? Como dizem movimentos como a auditoria da dívida cidadã, mas, pelo menos no momento de pandemia, é incrível. O governo não fala nisso, fala em CNPJs estão morrendo, fala, como você bem relatou, que se tem R$200. Agora, por exemplo, nesse último período, o Paulo Guedes falou que as reservas não vão mais aguentar, né? Mas o que a gente sabe é que dinheiro o país tem, que poderia, sim, desde que realmente tivesse vontade política, de rever esses contratos e colocar esse montante de recursos à disposição do combate e à disposição de manter vidas, né? De manter o combate ao Covid-19 como algo prioritário para o país. Mas o que a gente vê, na verdade, aí eu acho que a gente meio que já até emenda e vira um pouco o tema, o que a gente vê é um embate político que começou... Na verdade, sempre existiu, né? Eu acho que esse governo é o governo dos embates políticos. Eu acho que ele se pautou desde a campanha até hoje. Eu não vi nenhuma trégua em nenhum momento desse governo que não fosse embate político. Então, eu acho que ele se sustenta disso, porque se ele se sustentasse só de política, né? Se ele se sustentasse só de realmente acontecimentos políticos, de recursos, ele não teria como se sustentar. Então, ele vive disso. Começou com um negócio de mamadeira, negócio de kit gay, né? Negócio de... que são polêmicas criadas, né? Onde a sociedade já debatia, já tinha todo um debate, já estava amadurecido, enraizado dentro da sociedade. E ele vem desvirtuando isso e pegando uma gama de pessoas desinformadas, fazendo uma chuva de fake news e arregimentando seguidores para uma causa assim bem louca e sem razão. Até então, antes da pandemia, é uma coisa, é só política. Dentro da pandemia, isso vira doentio, né? Lamentável, porque enquanto eles brigam pelo poder, né, aí entra e sai de ministros, não só os ministros da saúde, né, desastroso sair 2 e ficar sem nenhum, mas também a saída aí do Moro, que em nada para nós, né, da esquerda, soa como um herói ou como um cara a se defender dos ataques do Bolsonaro, porque é um igual, né? É uma secla igual, é um jogador do mesmo time, mas causa esse problema de, ao invés de nós estarmos resolvendo os problemas do coronavírus, a gente está resolvendo aí
problemas políticos, picuinhas políticas, né? E eu acho que aí a gente já pode emendar, misturando aí, né, seguindo a sequência, emendar na conjuntura política. Vou passar de novo. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho. Por exemplo, tá aí passando, né, embaixo no vídeo a questão do número de mortes e contaminados no mundo. Há que se destacar que quase 400 mil pessoas no mundo já morreram por coronavírus. Tem um ranking do número de mortes no mundo. Primeiro está os Estados Unidos, com 110 mil. Segundo vem o Reino Unido, com 40 mil. Em terceiro vem o Brasil, com 36 mil. Porra. Depois vem, com 34 mil, a Itália em quarto. E com 30 mil, a França, com 30 mil. O que a gente pode destacar é o seguinte: nós ainda estamos vivenciando, especialistas falam, o início da curva ascendente. E os governos estão liberando a quarentena, flexibilizando a quarentena. Isso é muito perigoso, porque os governos atendem aos chamados empresários e não escutam os especialistas da Fiocruz, da COP, da UFRJ, pessoas que se dedicam exclusivamente em fazer pesquisas, em diagnosticar o nível, a subida, a descida do nível da pandemia. Então é importante a gente destacar isso. E uma coisa muito importante que eu ouvi, que o Felipe perguntou ali, que é a questão das escolas quererem voltar às aulas presenciais. Isso é um tema muito importante do nosso cotidiano. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de pais da escola do meu filho que debate esse assunto, para estar discutindo frente à direção do colégio. E, por exemplo, o governo estabeleceu, através de uma lei, que fosse descontado 30%, no mínimo 30% de desconto nas mensalidades de colégios e até de universidades. Tem um cálculo específico desse desconto e tal. Isso é importante, mas a questão mais crucial é que não é possível aceitar que os estudantes, as crianças, voltem para uma sala de aula. Você imagina num pico da pandemia as crianças retornarem à sala de aula. Se a gente, às vezes, esquece de usar máscara por um motivo ou outro, imagina uma criança numa sala de aula com 20 alunos. Como essas crianças vão conseguir estabelecer um critério rigoroso, uma conduta rigorosa de proteção? É muito complicado. Então, sim, há que se ter um critério, há que se esperar para liberar, flexibilizar essa quarentena. Eu não tenho acordo com os governos municipal e estadual. Não posso dizer nem que tenho acordo com o fim da quarentena no governo federal, porque o governo federal não está nem aí para a pandemia, não estabeleceu nada. Nunca fez. O pior governo da história. O governo da morte é o governo Bolsonaro. Nunca fez quarentena. Né? Nunca fez. Como é que pode finalizar algo que nunca fez? Né? Como é que você vai finalizar algo que você nunca iniciou? É realmente muito, muito desastroso. Enquanto se tentava fazer uma quarentena, eu acho que até começou em algumas cidades a reboque e a revelia de alguns governadores, que não por isso se tornam heróis, mas fazem o que era de mais sensato naquele momento. A revelia deles se fez em algumas cidades a quarentena. Mas o Brasil mesmo, o país, Brasil, frente ao seu representante, frente ao seu representante federal, né, o presidente, o Brasil nunca fez a quarentena. Né? O Brasil não foi convocado a fazer. O Mandetta foi o cara que ainda começou, na época dele, a falar sobre a quarentena, que era necessário ficar em casa,
mas realmente não fizemos. Né? Tem razão. Vamos emenda aí falando então sobre conjuntura, sobre análise aí do governo e como a gente está nesse momento. A análise do governo, o governo, ele... Na verdade, o governo ele vive para fazer política, principalmente aquele número de 30% que sempre aparece nas pesquisas, né? Estão sempre com ele, aqueles 30%. Ao invés dele governar para o país, ele tenta governar para aqueles 30%. Então, o que acontece? Há um enfrentamento diário do governo com os poderes estabelecidos. Não que eu tenha nenhuma ilusão no STF, não tenho ilusão no STF, não tenho ilusão na Câmara dos Deputados. Porém, o Bolsonaro ele busca a todo tempo instaurar esse tipo de conflito, porque para ele é importante, que ele quer o apoio desses 30%. Isso é o que interessa. E diga-se de passagem, o governo é minoria hoje no Brasil. O governo é minoria, uma minoria raivosa, mas é minoria. Então ele não tem nenhuma política para o país econômica. Uma minoria organizada e gritando faz barulho. Exato, né? Então... exato. Ele não tem nenhuma política para o país, zero. Não está tendo nenhuma política para o principal momento em todo o globo, que é a questão do coronavírus. E aquela reunião ministerial que houve, que o STF liberou para ser veiculada, mostrou que foi discutido de tudo, menos a questão do coronavírus, por exemplo. Cara, é um governo perdido. É um governo perdido que não sabe para onde vai. Em relação à questão da relação com o Congresso, é conflituosa até então. Por exemplo, tem lá o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Maia, que destoa do que ele fala, mas está sentado em cima de mais de 30 processos de impeachment e não faz nada para liberar o impeachment do Bolsonaro. Então não está do nosso lado, né? Não está do nosso lado. Não, né? Nunca foi. Vota contra os trabalhadores. Votou a reforma da Previdência. É importante ele quer se cacifar perante a burguesia como o melhor administrador do Estado, de repente visando uma eleição em 2022. Isso é o Rodrigo Maia. O Bolsonaro ele tem uma relação ruim com o Rodrigo Maia, tem uma relação ruim com o STF, e no Congresso, de uma forma geral, com a saída dele do PSL, ele ficou sem uma base, vamos dizer assim, confiável para aprovar os seus projetos. Por isso que ele sempre vem com a bravata de que não, eu tenho que governar, não querem deixar eu governar. Não, ele tem minoria. E o que ele faz, então, a partir disso, dessa constatação? Ele busca o centrão, ele oferece cargos no governo. Então a mamata não acabou, não. A mamata continua, porque ele está oferecendo cargo para o centrão para tentar aprovar os projetos contra o povo dentro do Congresso Nacional. Então essa é a situação em relação ao governo. Qual é a minha caracterização em relação ao governo? Eu acho que o governo ele tem alguns calcanhares de Aquiles. Uma questão é essa relação ruim que eu falei do Congresso, com o Congresso e com o STF, e os processos que estão tramitando aí também, que é o processo da fake news, processo contra ministros do governo, que é o Weintraub. Não sei se o Ricardo Salles está com processo também. Tem a questão da investigação das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, que isso ocorreu no Rio quando ele era deputado. Então o governo tem essas pendências, entre aspas, para resolver. São coisas sérias, acusações sérias. Outra coisa é que terça-feira, por exemplo, vai ser votado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, uma possível impugnação da gestão Bolsonaro-Mourão em relação à chapa, os dois. Por isso é importante também essa campanha fora Bolsonaro e Mourão.
que nós temos argumentos, inclusive vai ser discutido no TSE. Então, acho que o governo ele caminha, o mais provável que ele se escore nesses 30% que o apoia, esse famigerado aí, acampamento dos 300 em Brasília, certo? O pessoal, de repente, um pessoal que pode-se dizer que é um grupo paramilitar, vamos dizer assim, que está tentando intimidar os poderes. Ele se apoia nesse grupo, ele vai para a rua apoiar esse pessoal que fica defendendo a volta da ditadura, fechamento do Congresso, então ele se baseia nos 30%. Acho que a retomada dos atos que estão acontecendo, vão ocorrer domingo, depois a gente vai falar sobre isso, é importante ocupar esse espaço de contraponto, porque só tinha bolsonarista na rua até então. Concomitante a isso, é importante que os outros poderes façam sua parte. Botem para andar a questão dos processos de impeachment, faça valer a investigação em relação aos filhos do presidente. Aí sim o governo vai ficar na parede. O governo vai ficar na parede em relação a isso. Então é importante a gente avançar para combater o governo com fora Bolsonaro e Mourão nesse aspecto. Certo? Então a tarefa do movimento organizado é estar contra essa política do governo de ataque às liberdades democráticas, ataque à democracia de modo geral, e a tarefa nossa é se contrapor a isso. Polemizando um pouco, desculpa cortar teu raciocínio, mas polemizando um pouco com esse teu raciocínio para pegar justamente o gancho. Nós temos aí criticado bastante o governo e as ações do Bolsonaro no sentido de salvar os CNPJs e não os CPFs, e de dizer que as pessoas precisam voltar às suas vidas normais, e a gente chega... Eu vi uma frase muito boa no Facebook, né, os memes do Facebook, as frases do Facebook, que diz que a gente não está voltando à vida normal, e sim normatizando a morte. Né? A gente está tornando normal a morte, e não trazendo a vida ao normal com essa volta, ou com o que o Bolsonaro sempre insistiu, que era viver vida normal, porque é só uma gripezinha e tal. Por mais que os atos, e logicamente temos visto isso, os atos tenham a orientação de que as pessoas têm que ir com máscara, manter distância e tal, mas você não acha que tem um pouco de contradição entre o nosso discurso de criticar o Bolsonaro, dizendo que as pessoas têm que ficar em casa, e a gente convocar as pessoas a irem na rua? Não tem uma certa contradição nisso? Ou como é que você desenrola esse aspecto aí? Não, esse ponto a gente poderia até discutir no próximo tema, que é em relação aos atos pró-democracia. Mas o que eu queria falar, no gancho que eu falei anteriormente, que Bolsonaro, ele, a todo custo, ele é contra as liberdades democráticas, ele tem apoio dos militares em relação a qualquer endurecimento do regime, golpe militar, certo? Então isso liga o sinal de alerta para o movimento. Nós não temos tempo a perder, certo? Nós temos que fazer, por exemplo, aqui no Brasil, como os estadunidenses estão fazendo nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd. Milhares nas ruas, não só nos Estados Unidos, como em outros países, independente da pandemia ou não, porque o momento ele exige a presença das pessoas na rua, certo? Mas eu sou a favor da política da quarentena. Quem for grupo de risco, idoso, não deve ir para a rua protestar, mas eu acho que tem que ser feito algum tipo de contraponto, com uma resposta em relação a isso.
O caso dos Estados Unidos é um caso a se discutir. Né? Os Estados Unidos foi um dos epicentros, mas a questão do Floyd explodiu, né? Protestos nos Estados Unidos que foi realmente inevitável. Lá era uma questão de morte ou morte, né? As pessoas estão morrendo, né, agredidas. O que no caso do Brasil também está, né? É complicado, cara. É realmente uma sinuca de bico que a gente se coloca dentre os ataques do governo, entre você continuar com o governo tendo medidas arbitrárias que nos levem à morte, ou ir para as ruas para derrotar o governo e ter algum respaldo, talvez popular, né, que continue esse governo, né, um governo popular que escute especialistas, cientistas, médicos. É realmente muito complicado. O governo desastrosamente o que ele consegue fazer o que ele conseguiu, na verdade, né, no início, foi no papel ao qual ele é destinado, foi aprovar as reformas, que é a exigência, né, da burguesia, para o qual ele seja realmente apresentado como um governo representante da burguesia. Ele cumpriu ali a toque de caixa, principalmente a reforma da Previdência, tão comentada, tão debatida, e encampada por vários setores da sociedade. Cumpre essa tarefa, ganha uma moral frente à burguesia, mas que era uma coisa já desenhada, já mapeada. Mas a gente vê que, frente a um desafio tão grande quanto é o desafio da pandemia, se mostra um governo totalmente acéfalo, totalmente sem comando, totalmente sem feeling com a população, de escutar os especialistas da população, porque não é só escutar o povo, é escutar os especialistas da população também, né? Reunir médicos, escutar entidades médicas, né? Órgãos, sindicatos, associações, órgãos de médicos, né? Em geral. Isso o governo, em momento nenhum, se preocupou em escutar, em ter audiência para poder debater, para poder trazer à luz da sociedade alternativas. E como você falou, essa reunião ministerial que foi colocada aí à luz de todos, ela foi um verdadeiro desastre, um verdadeiro descalabro, não só na questão da Covid, mas de não terem nem debatido, mas também na questão de fatos ao qual foram fatos isolados, como do ministro da Educação, como de passar a boiada, ou de mandar prender ministros do STF. Isso realmente foi bem desastroso. A questão de passar a boiada, né? A gente já tinha o debate da Amazônia, foi um debate muito forte há uns meses atrás, né? As queimadas da Amazônia, os grileiros, sim. O pedido, com certeza. Bem lembrado. O pedido do Bolsonaro de que não ia acabar esse negócio de multa, né? Acabou a farra da multa. É o contrário, né? O cara joga contra o próprio governo, porque o IBAMA é do governo, a multa é do governo. Isso. As terras incrível, né? É incrível. O cara joga contra ele mesmo, vai falar, acabou a farra da multa, não vamos multar mais ninguém. Aí o fiscal do IBAMA, que é um órgão do governo, vai lá, pega o cara desmatando, taca fogo no carro do cara, no trator, o cara vai lá, aí o IBAMA taca fogo. Aí os grileiros vêm,
contra os caras do IBAMA e dizem assim, não, mas nós temos o apoio do presidente. Como? É uma coisa muito louca. Aí a gente fica pensando assim, ah, não, mas aí é mentira do grileiro, né? O grileiro está querendo jogar, porque o Bolsonaro é um cara meio grosso, e aí ele fala, às vezes, fica mal interpretado. Aí fica isso no ar. Essa reunião ministerial mostra que não, que é algo institucional, porque o ministro falou na reunião, vamos aproveitar a Covid-19 para passar a boiada. Esse fato foi demais, e isso tem que ser considerado crime. O cara está dizendo, vamos ludibriar o povo e tascar-lhe, né? Vamos isso aí. Devastar tudo. É uma coisa incrível. Agora, falando para a gente mudar aí de tema, finalizando um pouco sobre a conjuntura. Acho que tem o pessoal comentando aí. Vamos olhar aí, ver o que tem aí. Os comentários da plataforma do Facebook não está aparecendo aqui na ferramenta. Deu algum problema de conexão, mas se você estiver visualizando o Facebook, pega a pergunta e lê aí. Ah, tá, entendi. Não, aqui o Felipe tá interagindo aqui, né? Eu falei a questão da volta às aulas precipitadas, acho um equívoco. A gente ele até acha, pode... ele acha que o governo não ele acha que o governo não pode, não deve cair em relação à questão das fake news. É importante botar para aparecer as perguntas, né? No Facebook seria legal. Dá para aqui aparecer. Não está aparecendo. Igual eu vi, por exemplo, da Jéssica aí no YouTube, mas aqui no Facebook. Não, aparece, mas com esse destaque da Jéssica não está aparecendo. Eu sei que é uma transmissão experimental nossa. Nós vamos melhorar, mas deixar claro, né? A primeira transmissão nossa. Então, mas aqui o Martinho está falando o seguinte, ó. Como vocês estão vendo o comportamento da Rede Globo sendo enxergada como a TV da esquerda? Porra, não dá, né? Claro que o Martinho ele bota um kkk porque, porra, é uma coisa irônica, né? A TV Globo nunca nem vai estar ao lado do povo. O que ela pode estar num momento de confronto de ideias com o Bolsonaro. Ela está sendo contra o Bolsonaro, denunciando, de fato, esse governo antidemocrático, mas ela tem todo um histórico do que foi a Rede Globo, tá certo? Sim. Mas nesse momento até que cumpre um papel interessante de bater no governo. Mas de longe é a TV da esquerda, não é a TV da esquerda, ela está cumprindo um papel contra o governo. É uma briga de facções. Está sendo ameaçada por uma série de coisas em relação ao governo, inclusive a questão da concessão. Então nós temos que entender esse processo aí também. É uma briga de facções, né? Assim como tem briga de facções, exatamente. Assim como tem as facções que brigam entre si, né, do tráfico de drogas, ou até mesmo das milícias, a milícia que briga com o traficante, são ambos bandidos, né? Sim, que brigam entre si. Então, a briga entre a Rede Globo e o Bolsonaro nada mais é do que uma briga de facções. Agora, quanto a ter relações à esquerda com a Rede Globo, a relação ela se dá no campo do que eu estou gritando. Se eu estou gritando algo e alguém engrossa minha voz e grita comigo e fala a mesma coisa, e essa coisa é benéfica para os trabalhadores, eu não tenho por que falar para a pessoa parar de gritar. Por que eu vou falar? Se cale. Não vou falar. Se você quer gritar comigo algo que vai trazer benefício à classe trabalhadora, pode gritar comigo. Não tem problema. Agora, o que a gente não pode é se iludir e achar que por aquela pessoa estar gritando com a gente, ela é nosso aliado
na nossa luta geral. Exatamente, você levantou a bola, deixa eu dar uma cortada no sentido de contemporizar. Muito boa. Porque olha só, a gente defende o que for melhor para os trabalhadores. Sim. Se a Globo está defendendo, teoricamente, o que for melhor para os trabalhadores contra o governo e tal, a contradição da Globo, não é nossa. Exatamente. Coisa. Uma outra coisa é a questão, por exemplo, desses movimentos que estão em torno da luta contra o governo. Eu acho positivo, por exemplo, tem um movimento chamado 70%, as pessoas estão criticando, porque um governo que só fala mal do PT, um grupo que fala mal do PT, papapá. Acho que nesse momento a luta é contra o governo Bolsonaro. Certo? Então, qualquer unidade de ação está sendo válida para derrotar o governo. Eu queria levantar essa discussão. É importante fazermos unidade de ação. A esquerda sozinha não vai derrotar o governo. É importante que a esquerda esteja à esquerda com uma iniciativa fantástica, que foi em relação ao protocolar a questão do pedido de impeachment. Tá certo? Isso é importante. Mas a esquerda sozinha não vai derrotar o governo. Tem que ser várias pessoas que estão descontentes com o governo. No setor da superestrutura também participar. Como eu falei, o Rodrigo Maia está sentado em mais de 30% de impeachment, não fez nada até agora. Agora, é diferente destacar o seguinte: uma coisa é unidade de ação, outra coisa é frente ampla. Eu sou contra a frente ampla. Jamais faria uma frente ampla com Rodrigo Maia, com Alcolumbre, tá certo? Com Dória. Jamais. Deixa claro que são nossos Uma coisa é unidade de ação para luta concreta, para derrotar o governo. Outra coisa é uma frente ampla eleitoral com qualquer um. Sou contra. Acho que nas eleições tem que ter uma frente de esquerda com proposta clara para derrotar o governo, proposta clara para a economia, para melhorar a vida do povo. Esse é um debate que tem que ser feito, são duas discussões. Interessante. Eu lembro que eu fiz um comentário contigo. Joaquim, rapidinho, sem querer te interromper, tem pessoas querendo saber o link para o YouTube também. Teria? Tem. Como botar ali na minha página, galera copia e cola. Tá, eu vou mandar para você. Eu vou mandar para você e você manda aí para o pessoal. Coloca certo no seu YouTube para o pessoal ver. Aí eu consigo botar as perguntas. Quem comentar no YouTube, eu consigo colocar aqui as perguntas online. Entendi. Mas tem mais alguma pergunta que você queira colocar? A pergunta do Martim foi bem legal. Acho que até trouxe à luz do debate um tema importante. Eu queria até falar um pouco aí sobre o Somos 70%. Eu acho que qualquer iniciativa como eu comentei antes sobre justamente o comentário da Globo, né? Eu acho que, como você fez bem o gancho, o Somos 70% ele entra mais ou menos no mesmo patamar de comparação, né? De você ter uma luta, ter um inimigo ali em comum e naquela batalha ali você fazer ali ações que vão de encontro a um objetivo. Isso é importante. Agora, é importante demais ter delimitações, né? Eu lembro que eu cheguei a comentar com você que no Somos 70% tinha de tudo, tinha até PSL, né? E isso daí é confuso, né? É confuso demais a gente pensar em tudo isso como alternativa para os trabalhadores e tal. Então, é justamente isso, ter a gente ter aí os limites, nós termos os limites das coisas.
fazermos o debate sincero com as pessoas de que a campanha do Somos 70% é uma campanha no sentido de mostrar números, né? De mostrar que nem todas as pessoas têm o mesmo objetivo político, mas que todas querem democracia, querem continuar tendo governos que, mesmo com diferenças políticas, que tenham debate, mas que não querem essa loucura que estamos tendo no governo Bolsonaro, e que nós temos alternativas e que nós temos capacidade para isso. Agora, uma coisa que esse Somos 70% me traz, Marco, é o debate sobre a população grandiosa que se absteve desse processo eleitoral. Né? Porque, como você falou, são 30% só. Né? Só 30% raivosa, que faz barulho. Né? A porcentagem aí dos bolsonaristas. O problema e o abacaxi está do nosso lado, está na nossa mão, né? Que a gente não consegue organizar esses outros 70% em prol de combater forças tão tenebrosas como o fascismo, né? Que nós temos discutível aí por várias correntes de esquerda, se é fascismo, se não é, se é um fascismo sui generis, ou o que é, mas é importante a gente saber e debater como que se organiza isso. Né? É organizável? É possível organizar esse 70%? Leva a algum lugar? Ou fica-se só no Facebook? Porque eu já vi nesse grupo do Facebook tanta coisa, tanto debate louco. Aí começam uns a atacar o PT, outros a atacar outros partidos. Você acha, Marco, que leva a algum lugar, leva a alguma coisa? Se organiza alguma coisa com isso? Tem só um objetivo? Qual seria esse objetivo, assim, sendo bem claro? Porque, em relação aos grupos? Em relação aos 70%, né? Leva a alguma coisa? Tem um objetivo só? Tem mais alguns? Eu não sei se tem mais alguns, mas o que eu defendo, inclusive eu interajo às vezes nesse grupo, é que tem uma proposta clara de derrotar o governo. Nesse grupo, por exemplo, tem muitos questionadores do PT. Acho normal. O PT governou o país um tempão, teve muitos problemas, foi envolvido em corrupção. Então, há um sentimento também anti-PT. Isso é normal, as pessoas têm que entender isso. Agora, o grupo é contra o governo Bolsonaro. Eu não estou aqui para defender grupo nenhum. Eu só acho que é importante terem pessoas imbuídas dessa ideia da necessidade, por exemplo, de estar na rua para combater o governo. Uma coisa muito importante que eu queria destacar, certo? Que pesa a favor do Bolsonaro é que com a pandemia as ruas não estão sendo ocupadas. Sim. Então, estão sendo agora... E o grupo dele responsavelmente aos poucos. Estão sendo agora aos poucos. Numa resposta contra os bolsonaristas, em defesa da democracia, uma mobilização antifascista, mas para derrotar o governo tem que ter a massa na rua, como foi o 15M ano passado, data do meu aniversário, 15 de maio. Depois teve um 30M, o povo foi para a rua. Essa mobilização é fundamental para colocar em xeque o governo. Infelizmente não podemos fazer isso em virtude da pandemia, porque a gente defende a quarentena, defendemos a vida contra o lucro, certo? Então é importante destacar isso daí. Tem uma pergunta ali do Felipe. Felipe tendo uma posição, dizendo que tem uma posição contrária à minha, né? Em relação à questão da frente ampla. Pois é, então, a questão da frente ampla é isso que eu falei, eu acabei de falar aqui, eu não tenho acordo com a frente ampla. Por exemplo, a esquerda tem que ter um projeto próprio para ela, desde o primeiro turno, para ganhar corações e mentes. Num suposto segundo turno, aí a gente vê quem a gente vai apoiar. É diferente desde do início da partida a gente já apoiar uma candidatura, um programa
com figuras que votaram contra os trabalhadores. Jamais fariam uma chapa com Rodrigo Maia ou Alcolumbre. Repito, jamais. Votaram a reforma da Previdência. Querem votar a reforma administrativa. Votaram a favor de tirar 20 bilhões do SUS através da emenda constitucional 95/2016. Certo? Então não vou estar junto com esse pessoal em frente ampla alguma, mesmo que a discussão seja que é para derrotar Bolsonaro. Bolsonaro, eu repito, tem 30% apoiando Bolsonaro. É minoria. Minoria. Nós precisamos entender isso. Então basta a nossa organização. A esquerda tem que ter uma frente de esquerda. E quem quiser vir a reboque à frente esquerda, que venha e faça o seu debate. A contradição não pode ser nossa, tem que ser do outro campo. Interessante. Eu queria fazer um comentáriozinho, já que a gente está falando sobre manifestações, que é um comentário interessante, uma observação. Você já percebeu, Marco, que os cartazes das manifestações do Bolsonaro são todos iguais? O pessoal tem uma sincronização. Muito bem lembrado, que coisa louca, né, cara? O ato é voluntário, né? É espontâneo. Fantástico. Pode crer, pode crer. O ato é espontâneo, mas o pessoal é tão bem sincronizado que eles fazem as faixas, os cartazes, parece que eles fizeram. Aí eu recebi num grupo que tem bolsonaristas, grupo de trabalho, eu recebi um elogio ao Bolsonaro, falando assim, quem diria que este simples deputado seria nosso presidente um dia? Manifestação dele sozinho em Brasília. Aí tem uma foto dele colocando uma faixa, isso há muitos anos atrás, colocando uma faixa com um protesto que eu nem lembro qual era, mas a faixa é a mesma, igualzinha dos protestos. Caraca, incrível, hein? É incrível, cara. Eles fazem larga escala, né? Assim, a empresa produz. Do mesmo fabricante, da mesma pessoa, distribui. Aí depois ele chega lá para a mídia e diz, não, eu não tenho nada a ver, eu só participo. Está lá que é para fechar STF, para fechar Congresso, mas ele só participa. Quinzinho, a tua transmissão aí do Facebook tá legal? Como é que é? Tá dando alguns travamentos. Você não tá? Eu não estou visualizando no Facebook. Ou era bom entrar, né? Que o pessoal aqui a galera. Perguntar a galera aqui. Não, o meu às vezes trava. Não sei se é da minha internet, não sei. Vamos entrar então, já que a gente falou aí sobre a conjuntura, sobre os atos convocados pelo Bolsonaro, vamos aproveitar e emendar e falar sobre os atos convocados para amanhã e os atos que aconteceram ao longo dessa semana, dos atos pela democracia, sobre as torcidas organizadas. Vamos aproveitar e emendar nesse assunto? Vamos. Bom, essas semanas que passaram, nós fomos, as ruas foram tomadas por lutadores e lutadoras que, à luz dos acontecimentos, dos atos que, como o Marco falou, muito bem falou, foram tomando força, dos atos pró-Bolsonaro, que não são atos só pró-Bolsonaro, são atos que incitam ali o fascismo, que incitam o fechamento de órgãos, aos quais os trabalhadores nem utilizam como seus órgãos, mas que os trabalhadores não veem como esperança, com bons olhos, o que saem desses órgãos, né, como o Congresso Nacional, como o STF, que está ali defendendo certos políticos e suas escapadas e suas ações nefastas para atacar cada vez mais a classe trabalhadora. Nós não temos ilusão. E esse debate é difícil de fazer, né, Marco? É muito difícil, porque você vê o Bolsonaro atacando, a gente não pode, é igual o debate da Globo, a gente não pode
Tipo, já que o Bolsonaro é inimigo da Globo, eu vou me colocar junto com a Globo e defender a Globo, porque ela agora virou nossa amiga. É a mesma coisa com o STF e o Congresso. Não é porque o Bolsonaro ataca o STF e o Congresso que logo a gente vira amigo do Congresso e do STF para atacar Bolsonaro. Não é assim. Isso não é futebol. Não é time A contra time B. Não tem uma simetria matemática aí entre um anula o outro, um soma com o outro. Não tem. Né? Mas o importante é você entender o contexto. Por que Bolsonaro ataca a STF? É porque ele não tem ilusão? É porque ele não enxerga esse órgão como um órgão que ajuda o país ou a classe trabalhadora? Não. É pelo simples fato que está atacando, por ser uma outra facção, de novo o negócio da facção, por ser uma outra facção, está atacando aos interesses políticos e pessoais dele e da família. E aí ele simplesmente dá como solução atacar esses órgãos e ficar sozinho, como um único poder reinante, intocável e sem contraponto. Mesma relação com o Congresso. Né? O ruim é que fica a visão de que nós temos alternativas. E eu acho que esse debate é um debate pesado a se fazer. Frente a isso, esses atos, né, antidemocráticos de fechamento, nesse momento de pandemia, começam a crescer, porque, bem como o Marco pontuou, eles estão nadando de braçada sozinhos rumo à irresponsabilidade de estar fazendo aglomeração no momento que não se pode fazer. É outra situação muito difícil de se analisar. Porque os caras estão indo para a rua no momento que não é para ir para a rua, a gente critica corretamente e o Bolsonaro diz, não, pode vir, porque isso aí é só uma gripezinha, isso aí é história da esquerda. Então, é um momento muito complicado. E esse debate é difícil de fazer, não é, Marco? Muito complicado. E a gente tem que ter responsabilidade nessa discussão e não tentar desmoralizar quem defende que não se deva para os atos. Apenas é uma posição de cada um. No geral, todos estão contra o governo. Só acham que a tática é diferente. Uns acham que deva sair agora, outros acham que não. Outros acham que até uma cilada pelo governo colocar infiltrados do movimento para tentar depredar o patrimônio público, aquela coisa que a gente já conhece. Então tem essas ponderações que eu respeito. Só que eu acho que, por todo o histórico que vem se construindo, toda a narrativa que vem se construindo, de toda a participação desses bolsonaristas lá em Brasília, exigindo a volta da ditadura, exigindo o fechamento do Congresso, esse famigerado acampamento dos 300 em Brasília é um absurdo. Queria ver se a esquerda fizesse um acampamento em Brasília, ia sair na noite seguinte. Com certeza. Certo? Baixa porrada. Iam tirar no dia seguinte. Então esse acampamento está lá até hoje. Então, diante desses absurdos, inclusive mais absurdo ainda, são as agressões que os bolsonaristas fizeram diante de pessoas populares. Não pode-se dizer nem que seriam pessoas da esquerda. Às vezes a pessoa estava com a camisa vermelha ou passou falando fora Bolsonaro, foram para cima e agrediram. Aconteceu no Nordeste, aconteceu no Sul, certo? Então, contra esse tipo de absurdo, e mais, por ter o discurso do governo nesse momento um tom de ameaça, junto com os militares, etc., não é de se destacar uma possibilidade de endurecimento do regime e de golpe militar. Em hipótese alguma, isso é uma discussão muito séria. O movimento tem que entender. A esquerda está fragilizada,
aos olhos de grande parte da população, há uma ojeriza ao Congresso, num segundo momento ao STF. Então, todos esses fatores levam a crer que há uma puteza em relação aos podres poderes, vamos dizer assim. E o Bolsonaro se aproveita disso para fazer a sua escalada autoritária, que a gente tem que ser contra. Então, para isso, está tendo essa resposta nas ruas para fazer esse contraponto. Aí você vai me perguntar, pô, Marco, mas no momento da pandemia do coronavírus, pois é, aí eu falo o seguinte, quem puder participar é muito importante, porque significa defender as liberdades democráticas, certo? Amanhã a gente pode estar sem liberdade democrática garantida, a gente não sabe o dia de amanhã. Então hoje é importante ir para a rua, ocupar um espaço com a devida precaução em relação ao distanciamento social, ao uso de máscara, álcool gel, mas ir para a rua e protestar, levantar sua bandeira, gritar sua palavra de ordem, defesa da democracia, dessa falsa democracia que a gente vive, do resquício dela. Então é importante nesse sentido, certo? Essa luta antifascista é importante, porque esse governo é um governo neofascista, sim, certo? Uma ideologia que prevaleceu depois da Primeira Guerra Mundial, teve êxito, infelizmente, na Itália com Mussolini, teve êxito com Franco na Espanha, com Hitler na Alemanha, que foi mais perverso, criando o nazismo, certo? Matando opositores de outras raças, de outras crenças, enfim. É todo um movimento que a gente tem que combater. O fascismo aqui no Brasil é representado pelo governo, por suas ações. Um governo que defende o ultranacionalismo, defende o militarismo, que defende o autoritarismo, tem desprezo pela democracia, defensor, inclusive, do totalitarismo, cultua sua personalidade, seus seguidores, cultua a personalidade do Bolsonaro, como cultuava de Mussolini, de Franco, de Hitler. Então é complicado, a gente tem que entender esse momento, quem puder, sim, ocupar as ruas nesse domingo, nos atos antifascistas em defesa da democracia, com todo cuidado em relação à pandemia. Os atos que tiveram na semana passada, eles geraram alguns conflitos, né? Entre manifestantes pró e contra o governo. Ali, torcidas organizadas, colocadas ali no papel de defender a democracia, se confrontaram e geraram algumas fotos, alguns vídeos que acabam refletindo nas redes sociais imagens que distorcem um pouco o debate e acabou incitando acalorados comentários e vídeos de ameaças, de gangues de jiu-jitsu, de atiradores atirando. É um negócio que acaba tomando uma proporção que faz com que a gente pense e passe para as pessoas que tenham cuidado, né, ao ir nos atos e não cair na provocação desse pessoal, porque eles estão ali para defender algo que eles não têm nem a política em si organizada em suas mentes que eles devem defender. Mas eles estão imbuídos de uma paixão, coisa que o fascismo provoca, né? Um sentimento que o fascismo provoca. A gente tem exemplos passados, né? Na Itália, na Europa, no Japão também, que passou por um processo
de fascismo na Segunda Guerra, que mostram essa paixão das pessoas, que as pessoas têm sobre os símbolos patriotas e acabam se imbuindo e fazendo essas atrocidades de ir para a briga. E eu acho que uma coisa que eu penso bastante sobre isso é a apropriação dos símbolos nacionais. É uma confusão da população, do povo, porque o povo já usa esses símbolos para o esporte, para a Copa do Mundo, Olimpíada. Então, eu acho que gera uma confusão aí, não gera, Marco? De você usar aquela bandeira brasileira, usar aquele patriotismo para defender a seleção brasileira de futebol. Então, quando um fascista ele pega uma camisa da seleção brasileira e vai para a rua, ele mexe um pouco com esse sentimento, né? Como é que a gente pode contrapor esse sentimento aí, Marco? É difícil, cara. É difícil demais. Como é que a gente faz esse debate aí, cara? Como é que a gente faz desassociar isso da cabeça do cara? Que aquela camisa do Brasil ali não é do fascista, não é do Bolsonaro, aquilo ali é do esporte, cara. Mas as pessoas acabam confundindo esses sentimentos, né? Sem dúvida. Eles se apropriaram desse símbolo aí e tal. Mas a gente também tem que entender que a pátria dos trabalhadores é internacional, né? Não tem país. Essa é a verdade, se a gente for pegar o pé da letra. E sobre a camisa da seleção, há muito tempo, muitos gostam até de futebol, tem ojeriza da camisa da seleção por se tratar de uma empresa privada que é a CBF. Certo? Por exemplo, de 82 para cá, na minha opinião, a seleção vem perdendo aos poucos a referência, aquela coisa da camisa da seleção em torno do futebol, muito em função da CBF, dos roubos da CBF, tá certo? Corrupção. Então, todo um debate que é feito. Então, por exemplo, se não fosse apropriado pelos bolsonaristas a camisa da CBF, não sei se nós usaríamos tão efusivamente, mas é um debate. Mas essa apropriação é o seguinte: eu não sou contra que em passeatas do movimento da esquerda se use bandeira do Brasil. Não sou contra. Não sou contra. Como sou a favor de usar bandeiras da Palestina, certo? De apoio à Palestina, qualquer outro país oprimido pelo imperialismo. Mal ou bem, de certa forma, o Brasil também é oprimido pelo imperialismo. Sim. Agora está junto com o Trump, mas é oprimido, certo? De certa forma. Então a gente tinha aqui na América do Sul, por exemplo, o certo seria o Brasil, com o governo de esquerda, liderar os outros países no levante de esquerda, de melhorar a vida do povo, etc, etc. Certo? Infelizmente o quadro é outro. É um governo aqui no Brasil de direita, referência para outros países com governo de direita, e que a gente luta arduamente contra. Um governo que está transformando a vida do brasileiro num pesadelo, e só aqueles lunáticos, 30% que o apoiam, aqueles seguidores fanáticos, porque a maioria está contra esse governo e suas medidas absurdas, ou nem aquelas medidas são aprovadas, executadas, como é o exemplo do coronavírus. E fazendo um link entre as manifestações aqui no Brasil e as manifestações lá nos Estados Unidos, Marco, apesar das manifestações lá nos Estados Unidos terem como estopim a trágica atuação da violência policial. George Floyd, felizmente. George Floyd, contra o George Floyd, que fez o estupim. Eu acho que o sentimento não é só esse, né? É um sentimento do que já é a política do Trump e do sufoco que é a política do Trump dos Estados Unidos, né? Perfeito. Tempos em tempos você vê isso ocorrer, né, nos Estados Unidos, principalmente, porque há um combate
do Trump contra as minorias, negros, hispânicos, imigrantes de uma forma geral. E isso vem se acirrando. Tem a ideia do Trump construir aquele muro na divisa com o México, na fronteira com o México. Então, tem uma série de elementos. O que aconteceu com o assassinato covarde do George Floyd foi que ficou claro que foi uma polícia que não tem nenhum tipo de apreço à vida humana, principalmente à vida dos negros. Como é possível o cara falar que não estava respirando e o policial sequer ouvi-lo? Isso é racismo puro, assassinato. Então esse absurdo fez com que automaticamente milhares de pessoas tomassem as ruas. Não só dos Estados Unidos, mundo todo. Por isso que eu estou falando. Esse fato tirou as pessoas da zona de conforto e cuidado frente à pandemia para ir para as ruas. Um fato bárbaro. E outro dia, tá aí nas imagens da internet, um senhor de idade foi conversar, dialogar com a polícia. O cara foi, deu um empurrão nele, ele caiu no chão, bateu com a cabeça, automaticamente se formou uma poça de sangue e o senhor desmaiou. Um absurdo! Logo em seguida, nesse mesmo ato absurdo, um cara estava protestando, foi tentar contemporizar com os policiais, também foi preso. Então isso é o que está acontecendo e causa indignação nas pessoas. Nós temos que lutar contra isso. E a luta antirracista é contra a morte, em relação à morte de George Floyd, mas aqui no Brasil também, o menino João Pedro foi morto numa residência lá em São Gonçalo a tiros. Uma abordagem completamente equivocada das polícias federal, militar e civil. E agora esse fato lamentável, onde a gente vai parar? O menino Miguel, filho da empregada. 5 anos. A empregada deixou ele com a patroa e aconteceu aquele fim trágico. Então essas coisas a gente tem que entender que há um desprezo à vida humana, há um desprezo a vida negra, a questão racial. Ela é clara no Brasil a questão da discriminação racial, o racismo. Então a gente tem que fazer uma discussão séria em relação a isso. Isso pode mover pessoas para não só estar lutando contra serem antirracistas e antifascistas, mas aumentarem seu nível de consciência e entender que para derrotar o racismo e o fascismo é preciso derrotar o capitalismo. Então esse é o debate que a gente tem que fazer no bojo de toda essa mobilização. Ô, Marco, tem uma pergunta que eu coloquei aí na tela, do Viváqua. Como podemos reagir ao silêncio das instituições perante todas as loucuras feitas por esse governo? As críticas não são apenas formais? Acho que é um bom ponto, né? Cara, é o que eu tô falando. Para a gente derrotar o governo, não só a esquerda vai conseguir derrotar o governo. A esquerda está fragmentada, luta, com muita bravura e tal, mas sozinha não vai conseguir. Por outro lado, nós temos que ver que são dois polos. Um polo é o povo na rua, exigindo a saída do governo, exigindo impeachment, fora Bolsonaro e Mourão, com todo todas nossas reivindicações. Por outro lado, é a superestrutura, os chamados podres poderes. Eles têm que fazer a parte deles. Já falei, Rodrigo Maia meio que engavetou os pedidos de processo de impeachment que chegaram até ele. E o STF tem que tomar uma providência em relação a investigar, por exemplo, as denúncias de fake news. Isso é fundamental, as pessoas não entendem. Se investigarem bem e a fundo nessa questão das fake news, vai chegar no Bolsonaro. Vai impugnar a chapa que está governando o país.
Mas não tem vontade política, né? Mas não tem vontade política, né? Pois é, eu fico receoso, porque eu não tenho confiança nesses poderes. Mas quando você tem vontade política, se faz o que o Viváqua está comentando aí. Quando né? tiveram vontade faz uma política, crítica formal, você faz fizeram uma tudo para tirar Dilma em 2016. Tiveram vontade política para tirar Dilma em 2016 por pedaladas fiscais. Sim. Com toda a diferença que eu tenho com o governo Dilma. Mas não era para ela ser impeachmentada por causa de pedalada fiscal. Certo? Foi um grande movimento para rifar o PT do governo e aí aplicar as reformas com Temer. E aí sim as instituições funcionaram, né? Não mandaram só uma nota formal, né? Conforme a pergunta aí do Vivaco. Ele fez alguns outros comentários aqui sobre a tua fala, inclusive, né? Colocou aqui: uma tropa inteira passou pelo senhor desacordado no chão após ser empurrado por 2 policiais, né? O comentário que você colocou. É incrível, cara. Aí, na sequência, ele colocou: deveriam ser todos presos por omissão, né? No mínimo. Porque em relação à morte do George Floyd, 3 policiais foram presos por omissão. Eles vão pegar 40 anos de cadeia. Lá a justiça é mais rígida do que aqui. Certo? Eu sou meio contra essa política do encarceramento. Eu sou contra. Eu acho que pode ter meios da pessoa pagar de alguma outra forma. Não no caso de morte. De morte, acho que seria uma outra coisa. A pessoa matou a outra e é complicado. Mas, no geral, a pessoa roubou um cordão, foi pego com drogas por tráfico, teria que ser algo alternativo. Até corrupção. A pessoa que fez a corrupção teria que devolver todo aquele dinheiro, certo? Se for funcionário público, perdeu o cargo. Isso não acontece. Tem coisas alternativas a isso, mas enfim. Eu acho interessante isso, que o corrupto, ele vai para a cadeia, e passa lá os anos na cadeia, tem bom comportamento, não sei o que e tal, mas ele continua rico, né? Mas ele continua rico. Sérgio Cabral vai sair, vai de repente reaver todo o dinheiro que ele roubou, cara. Ele tinha que devolver o dinheiro, perdeu o cargo dele, tinha que ser execrado. Porque só a cadeia em si, você priva da liberdade, mas, enfim, é uma discussão. Pessoas continuam usufruindo do dinheiro público ali que ele roubou. E aí, mais um comentário final que ele fez aqui, que é um contraponto justamente ao que a gente falou lá sobre o acampamento dos 300, né? Mais um exemplo de que quando os protestos, mesmo que com violência, mesmo com exemplos ruins, quando esses protestos, mesmo com exemplos ruins, eles são a favor do governo, eles são encobertos, como é o caso que ele colocou no comentário dele aí. Aqui a polícia protege uma mulher com taco, né? Aquela mulher que teve o taco de beisebol, né? Enquanto que reprime os que são contra o governo. Então, é aquele caso que você falou um pouco mais cedo, não sei se o Vivaco estava assistindo, mas você chegou a comentar que o acampamento do 300 está até hoje lá. Mas se fosse um acampamento da esquerda protestando contra o governo, já tinha sido esmagado, tirado, né? Violentamente com spray de pimenta e todas essas coisas que a gente conhece bem, né, Marco? Já tomamos muito tem razão. Muito protestos pacíficos e imagina se em todos os protestos que a gente tivesse, a gente levasse um taco de beisebol. Alguém tiraria a gente tranquilão da manifestação? Como é que é? Tiraria não, né? Nos atos que a gente participou, se a gente levasse um taco de beisebol, como é que a gente seria tratado? Ai. Tá vendo mais alguma pergunta sério, aí, Marco, pelo teu Facebook, que não está aparecendo aqui? Espera aí. Bom, dos nossos temas, eu acho que nós falamos aí, né, sobre todos os temas. Eu acho que para a gente encerrar, a gente vê aí só se tem mais alguma pergunta e
e a gente pode encerrar. Tem mais alguma pergunta aí no Facebook? Mais algum comentário? Infelizmente, só explicando aí para o pessoal, a nossa ferramenta, ela mostra centralizadamente todas as perguntas que vêm das mídias sociais. Só que o do Facebook, ele deu algum problema aqui que não está mostrando simultaneamente aqui na ferramenta. E a gente não está conseguindo colocar as perguntas que vêm do Facebook na live. Nós vamos para a próxima live consertar aí esse pequeno problema técnico para que as perguntas vindas do Facebook possam aparecer aqui também para todo mundo. Não, então, repito. Essa atividade nessa plataforma, que inclusive está no meu perfil, é experimental. A gente quer criar uma plataforma, convidar todo mundo a participar, fazer uma convocação melhor. Hoje é apenas uma participação exploratória, vamos dizer assim, né? Agradeço até a presença do pessoal. Foi muito legal, está sendo muito legal. Isso aí. E a gente pensa até, inclusive, a ideia é fazer algo popular mesmo, chamar amigos para debater. Como vocês viram, a gente o tempo inteiro tomou cerveja, conversou, nós vamos colocar outros temas, né? Futebol, cultura, arte, onde a gente vai chamar amigos para debater e conversar. Estamos pensando também em criar uma plataforma própria para a gente não colocar nos nossos próprios Facebook, o YouTube, mas sim colocar já na plataforma direcionada a esses debates. Mas, Marco, conseguiu ver aí? Tem mais alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Deixa eu ver aqui. Mas eu também já gostaria de agradecer a presença aí do pessoal que ficou com a gente aí durante o debate. Beleza, terminou. E chamar a todos para que fiquem atentos aí para os próximos, deem sugestões, né, tanto para mim quanto para o Marco, para que a gente coloque temas e possa debater e estarmos juntos aí, debatendo ações, políticas, questões, trazendo realmente para o cunho popular um espaço para que a gente possa conversar livre, né? Sem as amarras da mídia, sem as amarras de influências que possam delimitar o que a gente possa falar ou o que a gente possa debater. Muito obrigado a todos e boa noite. Valeu, um abraço.